que nos ajuda. Ele te garante a contra o vitória. inimigo. Pega suas mãos e declare a Ele. Por isso diante dele Nós nos prostramos. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Vamos declarar. A palavra de Deus nos ensina em Mateus 6, a partir do versículo 9, como nós devemos começar a prática da oração. Fala ali a respeito do Pai Nosso, e nós entoaremos aqui, juntos, o Pai Nosso, declararemos que a honra, que a glória, que o louvor é de Jesus. Você pode declarar a honra, a glória, o louvor pertencem a Jesus. Aleluia, aleluia.
poder, tua é glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, é o poder. Sim. Amém. Teu é o poder, tua é glória pra sempre. É o teu, é o reino, teu é o poder, tua é glória pra sempre. Oh, teu, tua é glória pra sempre. Teu é poder, tua é glória pra sempre. Entrega ao Senhor o reino, o governo da sua vida. Entregue a Ele o poder, dá a Ele a autoridade para trabalhar na sua vida, para trabalhar no teu caráter. Dê a Ele a glória, a honra e o louvor. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Deus. Sim, teu. Vamos declarar. Teu é o reino, teu é o poder, tua é glória pra sempre. É o teu, é o reino, tua é glória. Sim, 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 é o teu, é o reino, tua é glória pra sempre. É o pra sempre. Aplauda o Senhor, que é digno de louvor, que é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o nosso Deus, melhor ainda, com toda a sua força, dizer a Ele que toda honra, glória, louvor e adoração são dele. Glória a Ele, bendizemos a Ti, Senhor. Aleluia. Pode se assentar, meus queridos, nesta hora. É tão bom nós podermos nos reunir mais uma vez. É tão bom, este é o ano da comunhão. E no ano da comunhão significa também união, nos ajuntarmos, estarmos em comunhão, para que nós possamos ajudar uns aos outros neste ano difícil. Nós temos um mês e pouquinho deste ano, mas nós já sabemos que este é um ano difícil. Ele não será, ele já está sendo. Ele já está sendo um ano difícil, mas nós vamos ver grandes vitórias de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela mostra para aquele que é servo, para aquele que é filho, para aquele que é fiel a Deus, ele mostra grandes ações, grandes bênçãos, grandes moveres de Deus na vida do seu povo. Que bom, né? Nós podemos confiar e saber que nós temos um Deus tão confiável, tão tremendo, tão poderoso. Hoje nós começaremos uma grande campanha. Hoje nós vamos iniciar algo, né? Vamos começar a falar de algo que nós já falamos aqui, mas nós vamos falar com também outras ênfases, nós vamos falar de outras formas também, né? E daqui a pouco você vai saber o que é. E neste momento eu quero conhecer,
nós queremos conhecer aqui. Quantas pessoas estão aqui nos visitando? Você não é da Igreja Batista da Lagoinha. Quantas pessoas nós temos? Levante a sua mão onde você está. Eu quero que você receba um postal como esse. Fique com a mão levantada até que um diácono, uma diaconisa chegue até você. Fique com a sua mão levantada. Aí no meio, bem no meio, nós temos, bem no meio, minha frente, bem no meio, nós temos uma pessoa aqui, ó, aí. Isso. Então, o que eu quero que você faça? Né? Você vai destacar, você pode destacar aqui, ó, esse cartão. Ele já é picotado, você vai destacar essa parte, você vai ficar com você nessa foto bonita. E aqui você vai preencher com o seu nome. Claro, se você quiser, você é livre. E você pode estar marcando as opções que você tem aí. Né? Desejo fazer parte, quero ser membro da Igreja Batista da Lagoinha. Desejo que orem por mim, nós estaremos orando por você. Né, conforme a opção que você marcar, né, quero conhecer mais a Jesus Cristo, e então nós enviaremos para você um curso, você vai poder fazer um curso bíblico, onde você vai conhecer mais a Jesus. Então, você pode preencher agora, e já já você vai colocar junto, no momento que a gente for fazer o momento dos dízimos e ofertas, você pode colocar junto ali, e essa parte você vai levar para você. Glória a Deus, né? Eu quero que os irmãos tomem a sua Bíblia aí, abra no livro de 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios no capítulo 9, nós vamos ler esse texto, e vamos ter um entendimento, aquele entendimento que o Senhor quer dar para nós. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 em diante, diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Glória a Deus. Amém. Vê como é tremendo e poderoso esse texto. Esse é o momento que o apóstolo Paulo ele fala com aqueles irmãos. E é interessante. Tudo que está na Bíblia, todo o princípio, todo o valor, todo o ensino, ele está diretamente relacionado a nós. É para nós. Mas eu quero me deter ao verso 10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão, diga isso, semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Em palavras bem simples e práticas, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós podemos entender: pão são os 90% que nós ficamos depois que entregamos o dízimo. Pão é todo esse valor e tudo aquilo que nós necessitamos para a vida comum, a vida natural, a vida física. E a semente é o dízimo. Então aqui, né, dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará. Então olha o que está escrito aqui: Deus é aquele que dá a semente
e aquele que dá o pão. Ou seja, nós temos aprendido aqui que o nosso trabalho é fruto de uma bênção, de uma dádiva de Deus para a nossa vida. A vida de trabalho é uma bênção. Não existe aquilo na nossa cultura que muitas vezes as pessoas dizem que trabalho é uma maldição, né? Onde está escrito isso na Bíblia, que trabalho é uma maldição? Em lugar nenhum. O trabalho é uma bênção. E muitos atribuem que o trabalho é uma maldição, né, lá do livro de Gênesis. Mas presta atenção, Deus estabeleceu o trabalho na vida de Adão e Eva, do homem, tá? E o pecado só veio depois, que muitos dizem que o trabalho, ele é um peso na vida por causa do pecado de Adão e Eva. Isso não é verdade, né? Então, né, o trabalho, ele é estabelecido antes que o pecado acontecesse na vida do homem. Então não tem a ver, né, com o pecado. E aqui então nos diz aí, né, ora, aquele que dá semente, quem é que dá semente? Deus. Diga assim, Deus dá a semente, Deus dá o pão. E é interessante, o dízimo é a semente. Se você não semeá-lo, você não vai colher. Não se pode colher sem semear, sem plantar. Entende isso? É uma lei natural, né? Não se pode colher sem semear. Então volta para o versículo de novo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, ou seja, a própria semente, quem te dá é Ele. O pão quem dá é Ele. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Quanto mais você entender isso e fazer isso de todo o teu coração, mais semente você vai ter para semear, mais pão você vai ter para se alimentar. Amém? Vocês estão entendendo isso, irmãos? Glória a Deus. É importante entendermos isso. Então, com esse entendimento, nós vamos orar agora. E é interessante, se você continuar lendo aí, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam distribuídas graças a Deus. Seja tributadas graças a Deus. Amém? Você pode tributar graças a Deus? Então diga assim: eu tributo ao Senhor graças a Deus. Aleluia. Levante uma das suas mãos então e diga isso: graças a Deus que me dá a semente, que me dá o pão, semente para semear, pão para o meu sustento, sustento da minha família. Graças a Deus, porque está escrito: Ele vai aumentar a minha sementeira e Ele vai multiplicar os frutos. Senhor, eu entrego de todo o meu coração o meu dízimo e a minha oferta. A oferta é quanto o Senhor colocar no meu coração. Senhor, eu te peço, eu quero dar o meu melhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos lembrar de novo aquilo: o tempo que nós estamos vivendo não é tempo de endividamento. Não faça carnê, não faça prestação. O juro mais barato de banco, não vou falar qual banco, mas o juro mais barato do banco no Brasil está em torno de 163,57% ao ano, o que dá quase 9% ao mês de cheque especial. Mas outros chegam a 13%, 13, não sei o que ao mês, né? Então não é tempo de cheque especial, não é tempo de endividamento em cartão de crédito, não é tempo de endividamento com os carnês de prestações, né? É um tempo de trabalhar muito, ganhar o máximo que puder e
né, na realidade, economizar o máximo que puder, dar ao necessitado o máximo que você puder, ser fiel, né, semeando a semente, que quem dá a semente é Ele, amém? E depois economizar mais um pouco, amém? Glória a Deus por esse entendimento, né? Nós vamos cantar ao Senhor, vamos entregar o que é do Senhor, e depois os diáconos trarão à frente, nós vamos santificar no nome de Jesus. Com palmas ao Senhor, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Celebramos nessa tarde, Senhor. Declare. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: quantos pertencem ao Senhor aqui nessa tarde? Podem ficar de pé no seu lugar e declarar: eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertencemos, Senhor. Que te pertenço, Deus. Oh, que te pertenço, Deus. Aleluia. Te pertencemos, Deus. Os diáconos vão trazer até aqui à frente, nós vamos santificar ao Senhor. Levante as suas mãos, né, para cá. Eu creio que este é um tempo de você confiar em Deus, em toda a área da sua vida. Você precisa de dizer a Ele todos os dias: Senhor, eu confio em Ti. Inclusive, Senhor, na vida financeira, na vida dos meus relacionamentos, na vida de trabalho, eu confio no Senhor, na bênção do Senhor sobre a minha vida. Vamos orar então. Pai, Senhor, nós santificamos esses valores que hoje nós trouxemos no Teu altar. Senhor, aqueles que fizeram através dos bancos durante a semana, aqueles que hão de fazer, Senhor, no nome de Jesus, que, Senhor, sejam abençoados também, quanto todos que aqui estão, porque, Senhor, quando nós entregamos é no Teu altar. No nome do Senhor Jesus, Pai, santificamos os valores que hoje nós colocamos, abençoamos,
Senhor, consagramos a Ti, declaramos que o inimigo não tocará em 1 centavo desses valores, haverá zelo na gestão, Senhor, desses valores, no nome santo de Jesus, Senhor. Abençoe a nós, todo o Teu povo, Senhor, no dia de hoje. Abençoe, Senhor, no tempo que nós estamos vivendo. Abençoe a nossa casa, a nossa despensa. Abençoe, Senhor, a vida de trabalho, a saúde, para que cada um aqui possa trabalhar, ó Deus, e dignamente, Senhor, ganhar o seu sustento familiar e ter, Senhor, mais do que aquilo, Senhor, ó Deus, que possa imaginar. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então, alguns irmãos poderão fazer isso, tá? De todo o coração. Pode se assentar, irmãos, por favor. Você pode fazer isso de todo o seu coração, né? Durante a semana, fazendo as transferências, né? Através dos bancos. Naquele envelope nós temos, na página 7 do Atos, você tem aí as listas dos bancos. Você pode fazer isso de todo o seu coração. Amém? Nós temos aqui uma convocação. Quando você pega o seu Atos aí, na primeira página, o nosso líder, o pastor Márcio, ele está convocando amanhã uma reunião com ele, com os pastores, amanhã às 19h30, aqui no templo, aqui onde nós estamos, no dia 9 de fevereiro, são para os superintendentes, os supervisores, os líderes de células, os anfitriões, os auxiliares, aqueles que secretariam, enfim, todos que estão envolvidos nesse grande ministério da igreja que são as células. Eu creio que os grupos pequenos são, na realidade, a forma que nós temos para encontrarmos apoio e pastoreio numa igreja como a nossa. E Deus tem nos dado graça de uma forma maravilhosa. Então, todo líder de célula que está aí vendo, né, nos ouvindo, se você conhece algum, pergunta para ele se ele já viu o Atos, a convocação de amanhã, e então nós teremos algo muito tremendo aqui no dia de amanhã. Na página 8, dá uma virada, uma boa virada aí, né, de algumas páginas. Na página 8, você tem aí o Intertim dos adolescentes. O Intertim é algo assim já marcante. Ele é sempre feito aqui fora das dependências da igreja, mas esse ano será feito, vai ser o local, o tabernáculo, tá? É uma entrada franca. Venha você, traga seu filho, adolescente, sua filha, né? Venha participar também, você vai ver, tremendo. Nós teremos aí a nossa missionária Andréa Vargas, vai ministrar algo assim muito tremendo. Ela vai ministrar sobre a identidade. Vai ser um assunto que ela vai ministrar de uma forma tremenda. Depois o Diniz Braga, que é o esposo dela, o pastor André Valadão vai ministrar, né? Também outros, né? O pastor Wagner, o pastor Bruno, que são os líderes. Então serão dias tremendos nesses de 13 a 17, olha aí, 13 a 17, dá aí praticamente uma semana, né, de trabalhos. Na página 12, então, eu quero que você venha, na página 12, nós temos aqui muitas informações, nós temos aí uma matéria muito boa, tá? E tá aí, culto de aniversário de casamento, sabe, aquelas pessoas que fazem aniversário de casamento, pode estar conosco. O culto acontece toda quinta-feira no tabernáculo e a gente vai poder estar, né? Essa semana, excepcionalmente, o culto vai ser na capela, não vai ser no tabernáculo, tá? Então tem avisos de curso. Esse outro aí na página 13, a essência do relacionamento conjugal. Lindo, tremendo, profundo, se você quiser aprender. Isso significa o quê? Que não apenas as pessoas casadas podem fazer, mas outros solteiros que estão aí pretendendo ir para o casamento poderão fazer, né? Então procure, veja aí as informações, né? Na página 15 você tem aí, né, o Vitório, esse bebê lindo, né, que nasceu essa semana do pastor André, da Cassiane. Então veja, na página 21 agora, né? Eu estou indo rápido, mas os irmãos sabem que eu sou rápido no aviso mesmo, né?
Vamos lá, na página 21, tem aí uma agenda. Lá embaixo você tem aí os cursos do Ministério Rema. Então, olha, meu irmão, minha irmã, é um tempo de aprender, sabe? Quando nós vamos ter um ano assim de muitas lutas, eu quero lhe dar um conselho. A melhor coisa, aprenda a lutar. Aprenda a ser um guerreiro de Deus, né? Aprendendo das Escrituras e com aqueles que podem lhe ensinar. Então, os cursos do Rema estão aí, olhe direitinho, veja, né? E você poderá, então, se inscrever numa dessas turmas aí, e eu tenho certeza que você vai ser edificado, você vai ser fortalecido, você vai se tornar um crente muito mais forte contra as astutas do inimigo. Eu quero que você tome a sua Bíblia agora, feche o seu jornal, você vai lê-lo todinho em casa, né? Pega, leia, veja, se informe. Sabe por que nós precisamos nos informar, ler o Atos? Porque senão a gente fica assim um tanto por fora. Lagoinha é uma igreja rápida, é grande, é dinâmica. Então, se você não se informar através do Atos toda semana, você fica bem por fora. Aí, de repente, não sabia que aconteceu. Olha, se eu soubesse antes, eu gostaria tanto de participar. Então, veja, né, para que não aconteça assim. Acompanhe toda semana e você vai ver quanto Deus tem para a sua vida. Vem comigo então para a palavra de Deus. Você vai tomar a sua Bíblia agora. Amém? Vem comigo no livro de Lucas. Vamos começar com Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler lá já no final. Lucas capítulo 6, versículos 43. Amém? Diz assim, divide a sua Bíblia com quem está do seu lado, né? Tome a sua Bíblia, ofereça a ele para ler com você ou ela, tá? Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Amém. Todo mundo achou aí? Está todo mundo sintonizado? Tá? Lucas 6, versículo 43. Tá? Vamos para o 44. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. Verso 45, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Verso 46, por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Põe a mão na sua Bíblia, meu irmão. Põe a mão na Bíblia, né, que você tem aí. E eu quero que você declare, Senhor, eu estou com a Tua palavra nas minhas mãos. Senhor, mas eu quero a Tua palavra no meu coração, para que eu possa aprender de Ti. Portanto, Senhor, me concede agora espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento de Jesus.
e da palavra de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro. Pai, nos concede sim, Senhor. Nós declaramos sim, Senhor, no nosso coração, que nós cremos na Tua palavra, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. Nós cremos, Senhor, ó Deus, naquilo que o Senhor tem feito através da Sua palavra. E, ó Deus, nós queremos declarar que, debaixo de Tua palavra, nós viveremos todo o ano de 2015. Oramos no nome de Jesus, Pai, para que este seja um momento de glória, de edificação, de exortação, de encorajamento, de libertação também, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Diga assim, Deus vai falar comigo. É interessante, se nós pegarmos aqui um outro texto da Bíblia Viva, esse mesmo texto, mas na Bíblia Viva, ele começa dizendo assim: portanto, porque vocês me chamam, já o verso 46, portanto, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não me obedecem? Interessante, é uma pergunta, né? Por quê? Portanto, por que vocês me chamam Senhor, se não me obedecem? Queridos, a obediência a Deus e a sua palavra é tremendamente, extremamente importante para que nós vivamos no tempo que nós estamos vivendo. Não basta dizer. E aí o verso 46 diz assim: porém, todos aqueles que vêm a mim, ouvem as minhas palavras e me obedecem. Todos aqueles que vêm a mim. Então não basta um homem dizer: eu estou com Deus e Deus está comigo. É preciso, é melhor nem dizer estou com Deus e obedecer a Deus, do que dizer e não obedecer. O que é obedecer a Deus? É andar segundo as palavras de Deus. E aqui diz: são como um homem que constrói uma casa sobre um alicerce sólido, posto em cima da rocha firme. Quando as cheias subirem e derem contra aquela casa, ela continuará em pé, pois está solidamente construída. Aqui Jesus mostra que um homem que ele obedece ao Senhor, né? Então, voltando à nossa versão, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, esse ouvir significa ouvir, né? Dar crédito e obedecer, praticar as palavras do Senhor. E as pratica, né? Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí ele começa a dizer: é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir enchentes, pode vir as tempestades, pode vir o que vier, a casa permanecerá em pé. Ou seja, a vida daquele que obedece ao Senhor permanecerá em pé, não importa o que vier na vida, a tribulação, a provação, a coisa difícil, super difícil, mais difícil ainda, não importa, porque Ele está firme. Amém? Ele está firme, Ele está alicerçado naquele que é a rocha. Por isso Jesus, né? Eu sou, né, a rocha. Jesus é visto na palavra, nas escrituras, como a rocha. E lá nos Salmos diz que Ele tirou os nossos pés de um charco de lodo e nos firmou os pés na rocha, que é Jesus. Por isso não é abalado. Não importa o que for, né? Por isso que o Salmo 112 diz assim: não se atemoriza das más notícias. O seu coração, né, bem firmado, não se atemoriza das más notícias. Por quê? Porque é firmado na rocha. Construiu a sua vida na rocha,
que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, é isso que Deus está requerendo de nós, que nós construamos. Então eu creio que é um tempo de nós revermos que alicerce nós construímos a nossa vida em Deus, que material nós usamos nessa construção, e revendo, quem sabe precisamos fazer uma reforma nesse alicerce, quem sabe precisamos até trocar todo o alicerce, quem sabe uma pequena reforma, ou quem sabe uma reforma nenhuma, porque você já construiu um alicerce sólido, firme, poderoso, bem calculado, segundo a palavra de Deus. Amém? Tudo bem até aqui? Então nós vamos começar a mexer hoje num assunto que ele vai mexer nos alicerces. Ele vai que dá uma cavada em volta dos seus alicerces para ver que tipo de material, para ver se está bem solidificado. E nós já mexemos nesse assunto aqui há algum tempo, mas nós vamos mexer de novo nesse assunto. Então eu quero que você venha comigo para um texto na palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34. Amém? Versículo 6, diz aí: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Amém? Está escrito assim na sua Bíblia? Talvez uma versão diferente você tem aí, né? Olha o que diz aqui. Quem escreve aqui é Moisés. Quem fala aqui é Moisés. E há um momento aqui, que ele fala com Deus. E olha a forma que ele fala com Deus, E passando o Senhor por diante dele, de Moisés, clamou: Senhor, Senhor, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então nós vamos mexer nesse alicerce. Eu quero dizer para você que nos próximos domingos nós vamos estar como que mexendo, cavando, e eu tenho certeza de que eu já vou começar fazendo a você um desafio. Eu quero que você arranje uma plantazinha na sua casa. Se você tiver quintal, melhor ainda. Você vai selecionar uma planta do seu quintal, ou se você mora numa casa que não tem quintal, ou não tem nada plantado, você mora num apartamento, arranje um vasozinho com uma planta, mas uma planta que tenha boa raiz. Porque você vai fazer um ato profético e você vai poder arrancar essa planta no dia que eu falar que é para você fazer, e aí você vai na sua casa, nesse ato profético, você vai arrancar, como quem arranca qualquer raiz que não deve mais permanecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Está começando a entender? Vamos lá para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Alguém diz assim: aí isso é no Velho Testamento. É sim, o Velho Testamento está na Bíblia, Êxodo capítulo 20. Vamos lá. Tem aí um texto
que nós precisamos entendê-lo. Vamos pegar do versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus fala aqui com Israel, mas eu quero lhe dizer, Deus fala aqui conosco nesta tarde, porque tudo que está escrito, tudo que está contido na palavra de Deus é para o nosso bom andamento, a nossa boa vida, para que nós possamos desenvolver a nossa vida com Deus, a vida uns com os outros. E aí ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Que é interessante, Deus, ele está dizendo aqui para Israel, o Deus que te tirou da casa da servidão. Então Deus está dizendo para Israel: olha, eu tirei você da casa da servidão, então nada de escravidão deverá permanecer em você. Eu te tirei da casa da escravidão, nada que seja, que tenha cheiro de escravidão, que tenha forma de escravidão, que tenha emoção, sentimento, e que no espiritual seja escravidão, não deve permanecer em você. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Diga isso, glória a Deus. Glória a Deus, que tu és Senhor, Deus de misericórdia, que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Que notícia tremenda, é bom, é extraordinária essa, né? Deus faz misericórdia até 1000 gerações. E queridos, o que eu vejo aqui? Que eu entendo que Deus está dizendo aqui que eles não têm outros deuses, ou seja, os deuses lá do Egito, olha, vocês já deixaram para trás, porque eu tirei vocês daquela terra, tá? E a terra que vocês vão entrar e que vocês vão possuir, vocês não farão, não terão imagens, não as adorarás, né? Não lhes darás culto, porque vocês vão me adorar, vão me dar culto, eu que sou o único e verdadeiro Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Vem comigo agora em Deuteronômio. Nós estamos só introduzindo para a gente entrar no assunto. Deuteronômio, no capítulo 7. Aí é o momento em que Israel está já recebendo as instruções para entrar na terra de Canaã, tá? Para quem não conhece a história, a terra de Canaã havia sido prometido a Israel, a este povo que Deus tira do Egito há mais de 400 anos atrás. Agora Deus está trabalhando para cumprir o que Ele havia prometido, para que o povo entre e o cumprimento seja concluído, seja completo. Quando o Senhor teu Deus, verso 1, Deuteronômio 7, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigaseus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir e totalmente as destruirás,
não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. E aqui Deus está mostrando para Israel o seguinte: agora, meu povo, vocês estão se aproximando da terra, vocês vão se deparar ali com um povo, e vocês não vão, porque esse povo eu quero destruí-los. E é interessante que Deus fala desse povo em Gênesis 15. Deus fala ali num papo que ele tinha com Abraão, e Deus diz: quando encher a medida de iniquidade deste povo, virá o meu juízo, a minha justiça sobre este povo. Então Deus está mostrando que agora Ele já encheu a medida de iniquidade. É mais ou menos assim: a paciência de Deus com este povo já transbordou, e agora Ele vai resolver essa questão. E Ele vai usar Israel, o povo dele, para resolver essa questão. Olha como que é sério isso. Então, se você olhar para Deuteronômio capítulo 18, vamos lá, Deuteronômio capítulo 18, por que Deus estava cheio deste povo? Você vai entender agora. Quando, verso 9, Deuteronômio 18, verso 9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, está vendo aqui o que Deus está dizendo? Não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem mágico, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Entende? Porque Deus os adverte desde lá no início. Deus vai mostrando para ele: vocês não poderão fazer aliança com este povo. Agora, entendendo um pouquinho, eu não vou me deter aqui, tá? Entendendo um pouquinho quem era este povo, tá? Ou estes povos que no fundo todos eram chamados de cananeus. E aí Deus está dizendo: não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Deus está dizendo, alertando a eles que eles não façam alianças. E agora aqui Deus está dizendo: não aprenda a fazer o que eles fazem. Não faça igual ao que eles fazem, porque o que eles fazem é abominação diante de mim. E aí Deus, Ele está agora colocando para o povo, que eles fazem passar pelo fogo o filho ou a filha. Sabe o que significa isso aqui? Significa o seguinte: que para adquirir poder, para adivinhar, prognosticar, ser agoureiro, que significa aquele que anuncia as más novas, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, consulta aos mortos. Deus está mostrando aqui nesse texto o seguinte: que esse povo, para obter isso, para ter essa capacidade de adivinhar, de prognosticar, e tudo que está relacionado aqui, eles queimavam seus filhos vivos ao Deus Baal e ao Deus Moloque. Imagine um pai ou uma mãe queimar o seu filho vivo. Então Moloque era uma figura, um grande ídolo feito de ferro. Os braços eram ocos, então acendia-se o fogo dentro dos braços do Moloque. E quando o ferro já estava
avermelhado por causa do fogo e da temperatura, colocava-se o bebê vivo. E aí tinha junto desse ritual um ritual dos tambores. Os tambores tocavam para que os pais não escutassem o grito dos bebês. Então é isso que Deus está dizendo: vocês não vão aprender a fazer isso que aquele povo faz. Diga-se misericórdia. Nas datas de hoje nós não queimamos os nossos filhos, nossa sociedade não queima os seus filhos, nos braços de Moloque, queima os seus filhos nos abortos. Os filhos do Brasil são queimados nos abortos, são destruídos através do aborto. Irmãos, isso é maldição sobre a nação brasileira. Um bebê abortado é uma vida assassinada, é uma vida que foi tirada, uma vida que foi brutalmente paralisada. Então isso é importante para a gente pensar. Já me deparei com pessoas que vieram para Jesus, me lembro de alguns casos, algumas mulheres vieram para Jesus, glória a Deus que vieram. E começaram então a uma caminhada, a uma limpeza, a profundas etapas de libertação na vida. Me lembro de uma que trouxe uma lista para mim, e ela disse que não tinha, ela tinha certeza que ela não lembrava de todos os abortos que ela tinha feito. E quando eu contei um por um que estava relacionado, eu consegui contar 33. E ela disse que não tinha lembrado de todos. Mas muitas situações assim. Agora, sabe o que é lindo nisso? Sabe o que a Bíblia fala disso? Que Jesus é Senhor. E que Jesus, quando morreu na cruz, Ele perdoou esses pecados. Vem comigo em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Olha o que diz aí nos versos, a partir do 12, aliás. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Essa expressão, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Queridos, toda pessoa nesta terra brasileira, em qualquer nação da terra, que não tem Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida, e alicerçou a sua vida nele, que é a rocha, e vive em obediência à sua palavra, tá? Todos esses, veja bem, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, todos que ainda não fizeram estão mortos nas vossas transgressões. Mas aqueles que já entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, reconhecendo que Jesus é Senhor, Salvador, reconhecer que Jesus é Senhor significa, sabe o quê? Que Ele, a partir daquele momento da sua confissão, em fé e em verdade, a partir daquele momento, você passou a ser uma nova pessoa. Significa que a partir daquele momento, você não é mais morto, você não está mais na condição de morto nas transgressões. E Efésios capítulo 2 reforça Colossenses 2. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Por isso que nós temos a justificação,
é um ato único de Deus. É Deus quem nos justifica, mas Deus nos justifica por causa do sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É Deus quem nos justifica. Não há outra maneira. Ninguém consegue justificar-se a si mesmo. Justificação de Deus, sabe o que significa? Significa tornar-se isento de culpa. Então, para aquela mulher que fez os 33 abortos, ao entregar-se a Jesus e reconhecendo, e de todo o coração, ela se tornou isenta daquela culpa, daquele pecado realizado. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então ela se tornou isenta de culpa. E aqui todo o escrito de dívida, tudo que era a nossa dívida por causa do nosso pecado, diante de Deus, Jesus cancelou na cruz do Calvário. Não estou acreditando. Só uns glória a Deus e tudo, um negócio poderoso deste. Aplaude o Senhor por isso. Glória a Ele, glória a Ele por essa obra tão tremenda. Diga assim, que obra tremenda Jesus fez por mim, por nós todos. Entende a importância que é? Não adianta o homem dizer, eu estou com Deus, Deus está comigo. Não, não é isso. É necessário ter um mover do coração, porque Deus te faz nascer. Deus te faz nascer, né, desse montão de transgressões e pecado, né, desse charco de lodo fedorento de pecado. Deus faz o homem ressurgir dali, nascer dali, porque ali está morto. Por isso que eu digo, entregar sua vida morta ao Senhor Jesus Cristo, para que de verdade você tenha vida. Glória a Ele, né? Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, quando a Bíblia nos fala, e voltando aqui, lá em Êxodo capítulo 20, volta comigo em Êxodo capítulo 20, a Bíblia fala isso. Aqui na realidade o Êxodo 20 fala-nos a respeito dos 10 mandamentos. Mas queridos, a Bíblia fala dos 10 mandamentos, mas não é simplesmente para nos falar, porque nós precisamos viver segundo as Escrituras. Amém? Então todo aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica, né, é considerado como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Quanto crente desviado hoje. Meu Deus, será por quê? Será que edificaram uma casa sobre a terra, sobre a areia? Não fez alicerce? Será que é? Eu não sei. A história de cada um, se for contar, sabe, quando você tem a sua casa edificada sobre a rocha, pode chegar alguém, né? Às vezes um irmão tão querido, quando a esposa tem a sua, né, ela é edificada sobre a rocha, né, o marido às vezes pode falar algo assim que é duro, ofensivo, mas ela permanece firme. Ou vice-versa, ele permanece firme. Por quê? Porque está alicerçado naquele que é inabalável. Deus está nos chamando para crescermos. O apóstolo Paulo, ele vai falar, olha, quando eu era menino, eu me sentia como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu fazia as coisas de menino. Mas agora não, eu não sou mais menino, então agora eu faço coisas de pessoas adultas e responsáveis. Nós queremos entrar, nós queremos herdar, nós queremos as melhores bênçãos de Deus.
E eu quero dizer para você, Deus está numa expectativa tão grande de derramar sobre nós as melhores bênçãos que Ele tem reservadas e prontas nos céus. Ele está pronto para fazer isso. Mas, queridos, Deus espera um posicionamento correto nosso, um posicionamento maduro, porque tem coisas que Deus quer nos dar nesse tempo que é tão grande, e às vezes Ele não pode nos dar. É como que um pai não pode dar um carro para o seu filho que é criança. O carro é grande demais para uma criança. Sem falar na norma da lei, que tem que ter idade própria para aprender e tirar carteira e depois dirigir o automóvel. Então tem muitas coisas que são assim de Deus, eu vejo dessa forma. Elas são tão grandes, que Deus está esperando o nosso amadurecimento. Você quer ver uma das coisas que Deus espera o amadurecimento da igreja? As riquezas. Deus está esperando um amadurecimento da igreja para que Ele possa mover as riquezas no meio da igreja. Sabe para que as riquezas? Porque um povo maduro, ele vai pensar, não, eu preciso tão pouco para viver, o resto vai todo para missões, vai todo para a obra de Deus, vai todo para as missões, para alcançar as nações da terra. É isso que Deus espera. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Quando nós olhamos essa palavra aqui no texto que nós lemos de Êxodo 20, quando diz assim que Deus é aquele que visita, né? Que visito a iniquidade, está escrito assim, visito, capítulo 20, versículo 5 de Êxodo, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E o versículo 6 diz, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu gosto muito dessa segunda parte. Deus faz misericórdia, faz misericórdia. Então significa o que? O texto diz que Ele faz misericórdia. Ou seja, Deus produz misericórdia, que fazer é produzir. Deus produz misericórdia, Deus misericordioso. Glória a Deus, né? Então quando nós, né, temos esse entendimento, sabe, o Deus da justiça se rende ao Deus da misericórdia, ao Deus do amor, por causa do amor de Deus, do apelo deste Deus do amor, pelo apelo deste Deus da misericórdia. Amém? Então veja bem, muitos vivem hoje preocupados com o que os homens pensam a seu respeito. E é interessante isso, né? Aquele que é filho de Deus não tem que viver preocupado com o que os homens pensam de si. Aqueles que são os filhos de Deus precisam se concentrar. Muitas vezes, queridos, há tanta preocupação. Será com o que vão pensar de mim? Será que... Sabe, nós temos que ter uma preocupação sim, sabe? O que Deus pensa a meu respeito. Essa é a preocupação que nós temos que ter. Se é que nós temos que ter preocupação. Não é o que os homens pensam, não é o que eles pensam a seu respeito, mas é o que Deus pensa. O que os homens pensam a teu respeito não fará diferença alguma na tua vida, mas o que Deus pensa a teu respeito fará toda a diferença na sua vida. Isso sim fará diferença. E queridos, muitas vezes nós estamos sucumbindo, sabe o quê? Por causa do que eles pensam, o que os homens pensam a respeito, nós estamos sucumbindo e nos submetendo ao Deus desse século. Nós nos submetemos ao Deus desse século, mais do que muitas vezes nos submetemos ao Espírito de Cristo. Isso é grave. E como que nós nos submetemos ao espírito desse século? Como? Como que nós nos submetemos? Muitas vezes, se você fizer uma lista, você vai ver. Queridos, deixa eu dizer às irmãs, não tente acompanhar as modas. Não tente acompanhar a moda.
Se você liga a televisão, se você lê uma propaganda, se você lê uma revista, o tempo todo está ali te dizendo que você deve comprar. Saiu uma nova linha de maquiagem, saiu uma nova linha de batom, vai sair uma nova linha toda semana. Sabe, muitas vezes a gente pode pensar algo, será que tem alguma mulher de Deus se endividando para tentar acompanhar a moda? Tentar, né? Porque não consegue acompanhar. É tão veloz que não consegue. Eu não estou dizendo, né, que uma mulher não deve ser bem arrumada. Muito pelo contrário, ela deve ser muito bem arrumada. Ela deve estar muito bem elegante. Ela deve estar muito bem vestida, muito bem calçada. O homem deve andar elegante, deve estar bem calçado, né? Deve vir para esse tempo aqui bem, né, arrumado, sim. É isso que eu estou dizendo, mas eu não estou dizendo que não deve. Mas eu estou dizendo acompanhar esse espírito do mundo, essa coisa que seduz, essa coisa que vai, né? Então você deve, né, buscar a simplicidade, para não se submeter ao Deus desse século. E um dos deuses desse século é o Mamon. Veja bem, não é o dinheiro que dá valor a você. Muito pelo contrário, é você que dá valor ao dinheiro. É Deus quem dá valor a você. É Deus que diz quanto você vale. É Deus quem dá você. Quer ver? Vem comigo para 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Olha que texto tremendo isso aí. Verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como o prata ou o ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Você foi comprado por um preço alto. Não foi com preço de prata ou ouro, poderíamos dizer de pedras preciosas, diamantes. Sabe que os diamantes são uma das pedras mais caras. Mas existem outras pedras mais caras do que o diamante. São pedras preciosas. Alguém diz assim, pedras semi-preciosas. Não existem pedras semi-preciosas. Só existem pedras preciosas. Ou são preciosas ou não são. Amém? Então, nós não fomos comprados. Nós não fomos resgatados. Esse texto aqui é o texto que vai respaldando Colossenses 2 que nós lemos. Que o Senhor, Ele nos perdoou, Ele nos comprou, Ele nos resgatou, né? Então nós fomos resgatados. Todos nós estamos condenados a uma destruição total para sempre. E Ele nos resgatou. Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do Filho do seu amor. Amém? Glória a Deus. Deus está soando um alarme nesses dias, sabe? Deus está soando um alarme nesses dias contra o inimigo. Amém? Mas tem um detalhe, você só vai ouvir a voz do Senhor se você não pensar como pensa o inimigo. Você entendeu isso? Deus está dando alertas ao seu povo. Olha o inimigo, presta atenção. Ele está querendo flechar você. Ele está querendo atacar você. Ele veio matar, roubar, destruir. Meu povo, presta atenção, presta atenção. Mas o povo que presta atenção e ouve a voz de Deus é aquele que não pensa como o inimigo pensa. Porque se você pensar como o inimigo pensa, você não vai escutar essa voz, você não vai entender o que Deus está falando com você. Você tem que pensar como Deus pensa. Você precisa raciocinar a sua vida e pensar e planejar e viver a sua vida conforme Deus estabeleceu nas Escrituras.
Aleluia, amém? Então, queridos, essa palavra que nós já lemos aqui, a palavra iniquidade, tá? Ela é uma palavra muito importante para nós entendermos. Ela não é coisa boa para nós, mas ela é importante para entendermos, tá? Iniquidade, a palavra iniquidade, ela vem de uma raiz hebraica que significa estar torto, inclinado. Significa estar torto, estar inclinado. E a palavra, ela implica em uma atitude de rebelião, mas, ou seja, a soma, mais ou a soma da sua consequência. A consequência da rebelião. A consequência, né, de uma atitude contra Deus. Nós só não vamos estar contra Deus se nós ouvirmos a voz de Deus e deixarmos ser guiados pelo seu Espírito. Caso contrário, o tempo todo nós vamos nos achar sempre fazendo algo que é contra Deus. Estão entendendo isso? Amém? Então veja bem, essa palavra implica então em uma atitude de rebelião, ou a soma da consequência dessa rebelião. Iniquidade pode ser comparada a uma enfermidade que é transmitida de geração em geração. O pecado é a causa, mas a iniquidade inclui as consequências do pecado. Olha o que nós lemos lá, né? Visitarei, né, a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Ou seja, um pecado Deus perdoa, mas pecados têm consequências. Então, por exemplo, um pecado de alguém que se relaciona fora do casamento, vem uma gravidez. Qual é a consequência? Uma gravidez. A criança que vai nascer pode ser abençoada por Deus? Pode. Deus pode abençoá-la? Pode. Depende do posicionamento dessa mãe e desse pai. Caso contrário, nasce dentro daquele quadro, né, de filhos bastardos. Aliás, vai nascer de qualquer forma. Por que é essa bastardia? Todo filho, todos nós, que quando fomos concebidos no ventre da nossa mãe, nós fomos concebidos fora, nós não estávamos debaixo do manto do casamento. Aliás, os nossos pais não estavam debaixo do manto do casamento. E aí nós fomos concebidos. Geramos, né, fomos gerados e nascemos. Sabe o que é o bom disso? Se isso aconteceu, é que Jesus na cruz do Calvário, Ele resolveu uma questão como essa. Jesus na cruz, Ele resolveu uma situação como essa. Ele não nos deixará na condição de bastardo. Não nos deixará na condição de um filho vazio, sem bênção. Deus é poderoso para nos dar a bênção. Deus é poderoso, Ele tem a bênção. Sabe, os nossos pais são canais de bênçãos de Deus para nossas vidas. Mas quando eles falharam, sabe, o próprio Deus, além de ser fonte, se tornou também canal. Deus se tornou canal. E Deus usa os filhos mais velhos para ser um canal de bênção na vida dos filhos mais novos. Que são aqueles que são os velhos convertidos, Deus os usa na vida dos novos convertidos, para que eles sejam também abençoados. Então você pode perguntar, segundo o que nós lemos aqui em Êxodo, o que é a iniquidade? Faça essa pergunta, diga assim: pastor, o que é iniquidade? Vou tentar responder para você, tá? Vamos lá de novo no texto de Êxodo 34, versículos 6 e 7. Aqui diz, né, o homem de Deus aqui, Moisés, ele clama pelo Senhor e ele diz que guarda, ele fala que Deus é compassivo, é longânimo, é clemente, é grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade
e a transgressão e o pecado. Então você olha aqui que tem 3 coisas aqui muito importantes. Ele diz assim, que perdoa a iniquidade. Diga assim, Deus perdoa a iniquidade. Deus perdoa a transgressão. Deus perdoa o pecado. Amém? São 3 coisas aqui, graças a Deus, que Ele é Deus perdoador. Então veja bem, nós podemos olhar a etimologia dessa palavra, tá? Iniquidade, ela quer dizer torcido. É de fato que se torce do caminho. Todo homem tem um caminho. O melhor caminho para a vida do homem é o caminho de Deus. Quando o homem anda fora dos caminhos de Deus, ou do caminho de Deus, qual é o caminho de Deus para a vida do José? É segundo o plano e o propósito que Deus estabeleceu para a vida do José, desde antes dele nascer. Se o José anda fora desses caminhos, significa o quê? Que ele está em transgressão contra Deus, ou seja, ele está numa posição de rebelde contra Deus. E a palavra transgressão, ela é traduzida também como a palavra rebelião. Então Deus perdoa o quê? A iniquidade, a rebelião e o pecado. Então, queridos, quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos descobrindo isso. E a origem da iniquidade, ela se encontra na queda de Lúcifer, que é o diabo, que é Satanás. Mas Lúcifer era o arcanjo que antes, ele, aliás, era o querubim que antes cuidava, da sala do trono, ele cuidava da adoração ao Deus Todo-Poderoso. E lá em Isaías 14 diz que ele queria ser igual a Deus, ele queria também ter um trono como o trono de Deus, e ele queria colocar o seu trono um pouco acima, do trono de Deus. E ele queria ser adorado como Deus. E aí quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos ver que, vamos lá, vamos pegar um texto aqui muito próprio para isso, e aí nós já vamos estar encerrando e continuaremos na semana que vem. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 28. É importante essa introdução toda que eu estou fazendo desse assunto. Eu quero convidar você a convidar outras pessoas para estar aqui na partir da semana que vem. Há muita gente, eu diria que todos os crentes precisam entender esse assunto. O assunto iniquidade não é um assunto fácil, ele é um assunto difícil, pouco pregado, pouco ensinado, Então nós vamos trabalhar em cima desse assunto. Vamos lá, Ezequiel 28, versículo 15, diz assim: perfeito eras. Quem? O Lúcifer, o querubim. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Uma outra versão que diz assim: até que se achou maldade em ti. Aí você vai entender daqui a pouco que relação tem essa palavra iniquidade com a palavra maldade. Tudo bem? Então olha só, perfeito eras nos teus caminhos, Então ele era perfeito. Verso 16: na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Olha, ele vivia em meio às pedras preciosas, ele era ornado de pedras preciosas, de riquezas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele era tão belo que ele elevou o seu coração por causa da sua formosura.
corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Esta ideia, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, ou seja, é para que quando os reis da terra vissem este querubim, veria uma figura horrorosa, uma figura horrenda, como realmente ele é, como ele é hoje, E aí vem, verso 18: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, do meio dele mesmo, Deus fez sair um fogo que te consumiu. Ou seja, eu entendo que esse fogo consumiu a beleza que ele tinha. E te reduziu a cinzas sobre a terra. Cinzas não tem nada de belo, Cinzas são cinzas, não tem nada de belo aos olhos de todos os que te contemplam. Olha bem de onde surge essa situação. O pensamento torcido dentro do coração do arcanjo veio também a produzir esta substância espiritual chamada iniquidade, que é a origem da maldade. Então, que pensamentos? Pensamento que é incompatível, Que pensamentos ele teve? Ele teve pensamentos incompatíveis com o pensamento de Deus. E começou a crer em algo diferente, oposto à justiça divina. Ele queria ser igual a Deus. Isto não estava nos pensamentos de Deus quando o criou. Então diga assim: melhor coisa para o homem é ser o que Deus planejou para o homem ser. Isso é tremendo, porque você vai ser e vai andar segundo a justiça de Deus, a verdade de Deus. Amém? E se você olhar lá em Gênesis capítulo 3, no verso 4, 5, depois você olha, foi a mesma tática usada contra Eva lá no Éden. Ele tentou Eva e ele argumentou com Eva através da serpente para que Eva comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim, que Deus disse para Adão e Eva: não comam. E ele então tentou fazer com que eles comessem. Por quê? E ali diz: olha, não é assim que Deus diz e tal, vem com aquele papo todo, Olha, sabe por que Deus diz? É porque se você comer, você vai ser igual a Deus. O mesmo papo. O que esse querubim queria? Ser igual a Deus. Levou Eva para a mesma estratégia, ser igual a Deus. No fundo, a serpente queria separar Eva de Adão. Quando Adão vem, ele percebe aquilo, ele come também, e ele fica junto com a mulher, mas os dois ficam separados de Deus. A comunhão foi cortada ali. Então, queridos, se a iniquidade equivale à maldade, nós podemos ver isso de uma forma seguinte: a maldade é o quê? A maldade é a semente diabólica onde todo o mal se origina. Esta maldade é transmitida ao homem desde o seu nascimento, na sua concepção, e irá impregnar o seu coração de pensamentos e intenções que se opõem a Deus. Entendeu? Lá com o arcanjo, a iniquidade brotou nele, ela veio a existir a partir dele, porque ele teve pensamentos contrários aos pensamentos de Deus. Ele teve pensamentos torcidos em relação aos pensamentos de Deus. Então, nós podemos ver que
esta semente no interior de cada um de nós, ela tem uma intenção, uma função, é nos levar a ter pensamentos que se opõem à justiça, à verdade, ao amor e tudo que Deus é. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não quer que você, eu, tenhamos pensamentos bons. Ele não quer que nós tenhamos vida próspera. Ele não quer que nós tenhamos uma vida de intimidade próspera com Deus. Ele não quer, por isso ele veio matar, roubar e destruir. E todas as vezes que ele puder colocar, né, no teu coração, colocar na tua vontade pensamentos que vão levar você a ter ideias contrárias àquilo que é justiça de Deus, verdade de Deus, o amor de Deus, qualquer coisa, tudo que Deus é, Ele vai fazer. Por isso que nós temos que ter a vida alicerçada na rocha. Por isso que temos que ser consolidados na rocha. Porque se formos consolidados na rocha, firmados na rocha, nós não seremos afetados por esses pensamentos torcidos. Podemos então concluir que a iniquidade é a soma de todos esses pensamentos torcidos, ou a soma da maldade do homem. Meu Deus, que difícil, né? Mas olha, eu quero terminar com você dizendo algo tremendo. Vem comigo nos Salmos 32. Salmos. Nós basicamente estamos na introdução do assunto. Vamos ler esse texto e nós vamos orar ao Senhor. E você vai começar a colocar a sua vida diante do Senhor, tá, de uma forma definitiva, para que Deus venha fazer algo tremendo em você, na sua casa, na sua família. Amém? Então vamos lá, Salmos 32, versículos 1 e 2. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amém? Meu Deus, ninguém diz amém no texto tremendo desse. Glória a Deus, né? Vem para os Salmos 45, Salmos 45, um versículo só, versículo 7. Diz assim: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum de teus companheiros. Amém? Fica em pé. Diga assim: glória a Deus, que o Senhor me ungiu com óleo de alegria, como Ele não ungiu a nenhum dos meus companheiros. Glória a Deus. Entende isso? Olha, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Porque Deus odeia a iniquidade, Ele ama a justiça, Ele te ungiu. Você está entendendo esse texto? Ele te ungiu. Unção significa o quê? Poder do Espírito Santo. Então significa que Ele te deu poder do Espírito Santo, tá? Ele te ungiu. E a Bíblia diz que a unção quebra o jugo. Unção quebra o jugo da iniquidade. Então diga assim: Senhor, a unção com que o Senhor me ungiu, o Senhor me ungiu com óleo de alegria. O Senhor me ungiu, e a unção, ela quebra o jugo. Senhor, começa a quebrar todo jugo na minha vida da iniquidade, a mais sutil, a mais escondida, a rebelião mais escondida, mais sutil, o pecado que eu ainda, Senhor, não entendi, não percebi. Em nome de Jesus, Senhor,
unge-me a cada manhã com teu óleo, óleo de alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há um outro texto, que é Hebreus 1, Hebreus capítulo 1, verso 9, diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Hebreus só está citando Salmo 45, 7. Está entendendo isso aqui? Olha que tremendo, né? Deus, Ele ama a justiça. Ele odeia a iniquidade. Por isso Ele quer te libertar de toda iniquidade. Por isso Ele quer te libertar de tudo que é injustiça, para que somente a justiça de Deus esteja na sua vida. Queridos, uma vida assim prospera em tudo o que põe as mãos para fazer. Tudo que põe as mãos para fazer prospera. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Um outro texto, ver se eu vou achá-lo aqui. Eu acho que é isso aqui. Miqueias capítulo 6, no verso 8, diz assim: Ele, letra maiúscula, Deus, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Glória a Deus. Texto poderoso esse. Aleluia. Diga assim: Deus me chamou para 2015 praticar a justiça. Deus me chamou para andar humildemente com Ele. Eu quero, Senhor, andar em vitória. Os humildes, a Bíblia diz que Deus exalta. Exaltação de Deus significa prosperidade, paz, alegria, bonança, frutificação. Significa cobertura, proteção de Deus. Em nome de Jesus. Pai, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. E Senhor, eu creio que, Pai, o Senhor vem me falando nesses dias para mexer nesse assunto. E eu só posso acreditar, Senhor, que Tu queres fazer uma obra tão tremenda, tão profunda na vida de todos nós. E nada, Senhor, ficará. Ó Deus, será uma limpa completa. A partir desse momento o Senhor já começou a nos limpar, nos purificar de toda injustiça. O Senhor começou a nos fortalecer em Ti, Senhor. E todo o alicerce da nossa vida, tudo que não está alicerçado em Jesus Cristo, Senhor, será alicerçado. E todo alicerce, Senhor, que estiver duvidoso, será refeito, será reconstruído. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Começa a mexer na esterilidade. Sabe o que Deus está me falando aqui agora? De esterilidade. Sabe, em qualquer área da vida, sabe? Existem determinadas áreas da nossa vida, parece que por mais que a gente se esforce, há uma esterilidade. Deus vai mexer nessa esterilidade do seu povo. Deus vai mexer na nossa esterilidade. Ele vai mexer nisso. Amém? Nos próximos domingos eu quero convidar você. Venha, traz mais alguém. Não perca. Venha estar conosco. Pai, toma teu povo, Senhor. Abençoe-nos. Mexe sim, Senhor, em cada área, cada parte que tem esterilidade na nossa vida. Senhor, nós queremos a fertilidade. Nós queremos, ó Deus, a fecundidade. Nós queremos, ó Deus, a
produção, porque o Senhor, Ele multiplica a nossa sementeira. Deus, venha multiplicar-nos neste tempo. Multiplica a nossa sementeira, Senhor. Multiplica, Senhor. Ó Deus, multiplica os frutos na nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus. No nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está tocando gente doente, enferma. Tem pessoa doente aqui sendo tocada pelo Senhor nesta hora. Tem gente doente sendo tocada no lugar da enfermidade, né? Amém? Glória a Deus. Eu creio que estas semanas que se seguem, nós vamos ter muita cura aqui. Haverá muita cura. Deus vai trazer muita cura. Deus vai tocar muito, né? Na medida que houver as liberações, o Senhor vai tocando, vai tirando a esterilidade, vai colocando a fertilidade, vai colocando, né, a prosperidade. Amém? Glória a Deus. Nós estamos chegando no finalzinho. E eu quero orar por você que veio aqui. Eu creio que você entendeu claramente quando eu disse no início que aqueles que não têm Jesus como Senhor e o Salvador da sua vida estão como mortos em seus delitos, pecados, sem vida. E eu quero convidar você que está nos assistindo aí pela Rede Super, ouvindo pelo rádio, você que está aqui, eu quero te convidar a fazer uma entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Sua vida sem vida, vida morta, para que você tenha vida, para que você tenha um novo tempo da sua vida com Deus. Eu quero convidar você então, você que está aqui, levante a sua mão para que eu possa te ver. Eu vou orar por você, nós vamos orar por você, nós vamos te abençoar. Levante a sua mão, nós queremos te abençoar, nós queremos te ver. Você vai estar dizendo: eu quero entregar a minha vida ao Senhor, quero reconhecer Jesus como o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu creio que a Bíblia diz que Jesus é o Senhor, Jesus é Salvador, e eu creio que só Ele vai me levar para Deus. A Bíblia diz que Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Então, ir para Deus só através de Jesus Cristo. Levante alto a sua mão, eu quero orar por você então, né? Aí em cima, aqui embaixo, levante a sua mão e eu vou orar por você, eu vou te abençoar. Aleluia. Eu quero te convidar para que você levante bem alto a sua mão. Levante alto, eu quero ver você, eu tenho que ver onde é que você está. Levante alto, eu quero orar por você. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoas aqui que precisam fazer essa decisão. Olha, a decisão ela só acontece, né, quando nós levantamos, né, nós damos sinal para Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus. Amém? Lá em cima então, Deus te abençoe, vocês estão sentadas aí, Deus abençoe, vocês também que estão em pé, né? Aonde tem mais, aqui embaixo, Deus te abençoe. Aonde tem outras pessoas, deixa eu ver lá atrás, Deus te abençoe, né? Aqui também, ali, onde é que está? Né? Então Deus te abençoe. Eu quero chamar vocês que estão aí, né? São mulheres, vem com a bolsa de vocês aqui pertinho de mim, né? Sem nenhum constrangimento, desce daí, vem cá, eu vou esperar por vocês. Nós vamos abençoar a vida de vocês. A partir de hoje, Deus vai começar a fazer uma grande revolução na vida de vocês. Então, desçam daí da galeria, venham aqui. Todos vocês aqui embaixo que levantaram as suas mãos, venham aqui para frente, perto de mim, por favor. Nossa equipe rápida, pronta aqui para trabalhar, para estar com essas pessoas. Vamos orar nesse momento. Eu quero desde já agradecer aos irmãos lá da Rede Super. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui nas câmeras, as irmãs, né, fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso. Aos irmãos do som, aqui do louvor, os diáconos, as irmãs da dança. Domingo que vem nós vamos estar aqui. E nós vamos estar dando continuidade. E eu quero dizer para você, domingo que vem a coisa começa a esquentar mais. Esse assunto vai esquentar mais. E nós vamos fazer muito tempo aqui de oração, para que Deus venha, né, remover mesmo aquilo que quer remover da nossa vida. Aleluia. Venha, estou esperando vocês aí de cima para chegarem, né? Glória a Deus.
nossos irmãos da equipe ajude-os. Nós vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa semana, deixa eu dar esse aviso aqui, é muito importante, tá? Nos dias do carnaval, depois você vai ler aqui no Atos, nós vamos ter aqui 72 horas de oração, de clamor. Vai ser noite e dia. Noite e dia, nós vamos ter 72 horas de clamor ao Senhor, com adoração. Eu quero convidar você para vir, tá? Nossa equipe vai estar, eu vou estar, outros pastores vão estar, e nós vamos estar aqui, né, colhendo, né? Nós vamos mandar muito incenso para o céu, né, que são as orações dos santos, segundo a Bíblia. Aleluia, amém? Vem aí, Israel, né? Vem. Nós vamos estar, né, 72 horas, 3 dias aí de oração, de clamor ao Senhor, né? Vamos estar juntos. Glória a Deus. Cadê as irmãs da equipe? Correndo aqui as irmãs da equipe. Não espere chamar. Isto. Muito bom. Glória a Deus. Estou esperando. Está chegando mais pessoas aqui. Nossa equipe esteja recebendo, gente. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. E eu quero convidar vocês que estão aqui à frente. Domingo que vem estejam conosco às 3 horas. Sabe, Deus vai começar, já começou hoje a mudar a vida de vocês. Deus já começou a mudar hoje. Você não vai ter uma semana como a última semana. Então eu quero convidar vocês, feche os olhos de vocês. Você que tomou a decisão, está nos assistindo pela Rede Super, que você então ore conosco. Vamos orar juntos. Então repitam comigo dizendo assim: Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Reconheço que Jesus Cristo é a partir de agora o Senhor e o Salvador da minha vida, e somente a Ele eu quero dar adoração e louvor. Jesus, eu te peço, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro dos salvos, que é o livro da vida. Eu quero ser contado entre os salvos na terra, para o grande dia que os salvos irão encontrar com o Senhor Jesus Cristo e viver com Ele para sempre. Senhor, eu oro em Teu próprio nome, o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por que vocês estão chorando aqui? É por causa da presença dEle na vida de vocês. Eu não conheço a vida de vocês. Não sei se vocês passam por dificuldades, por isso, por aquilo, por decepções da vida. Não sei. Mas sabe, a partir deste momento, Jesus já começou a contemplar, seja decepção, seja fraqueza, fracasso, seja doença, seja problema, Ele já passou a contemplar você como filha de Deus, como filho de Deus. Amém? Nós vamos orar por vocês, e em seguida todo o povo de Deus já levante as mãos, nós vamos orar terminando, né? E aí vocês vão receber instruções de toda a nossa equipe que está do lado de vocês aí, ok? Vocês vão receber instruções, eles vão querer conhecer vocês, anotar o nome de vocês, dar instruções, como que vocês vão aprender a Bíblia, como que nós vamos ajudar vocês ensinando a Bíblia para conhecer Jesus através da Bíblia. Então feche os seus olhos, povo de Deus. Senhor, nós oramos por essas pessoas aqui, abençoamos, Senhor, suas vidas. Senhor, tudo que estava amarrando, travando, prendendo, aprisionando cada uma dessas pessoas em trevas, seja agora quebrado, arrancado, seja, Senhor, desfeito, quebrado as cadeias, as algemas, as cordas,
E Senhor, cada um agora, Senhor, sim, já foi transportado pelo reino da luz, para o reino da luz do Senhor. E então, Senhor, que vivam agora no reino da luz do Senhor Jesus Cristo. Brilhe, Senhor, a luz do Senhor na vida destes homens, dessas mulheres aqui na frente. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e dizemos amém, amém, amém. Então receba agora as instruções que eles vão dar a vocês. Eles vão querer conhecer vocês. Receba o abraço. Todo o povo de Deus, levante as suas mãos para cá. Nós vamos orar. Nós temos aqui muitos pedidos de orações. Vamos orar por esses pedidos. Senhor, nós temos aqui muitos pedidos de orações. Nós oramos. Senhor, em nome de Jesus, há um pedido que está na minha mão para uma criança de 11 meses. Senhor, é o Oliver Correia. Essa criança, Senhor, está num CTI de um hospital. Tem misericórdia, Senhor, dessa criança. Tem misericórdia, Senhor, de cada pessoa que está com seu nome escrito nesses pedidos. Vem, Senhor, socorrer. Vem salvar, libertar. Senhor, venha fazer uma obra poderosa na vida dessas pessoas. É o que nós te pedimos, nós oramos no nome santo de Jesus. Povo de Deus, levante a sua mão. Senhor, todo o teu povo com a mão levantada, significa, Senhor, que o teu povo está rendido a Ti. Significa, Senhor, que o teu povo está confiando em Ti. E, Senhor, nós veremos, ó Pai, nesses domingos, grande libertação do Senhor aqui. Portanto, Senhor, esta semana, eu peço a Ti, Senhor, abençoe o teu povo. Joga luz na vida de cada um. Senhor, abençoe o que colocarem as mãos para fazer. Senhor, abençoe, livrando do homem mau, do homem assaltante, cada uma pessoa aqui, juntamente com seus familiares. É a nossa oração, com agradecimentos, dizendo que a Ti pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração. Amém, amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, até domingo que vem às 3 horas, se Deus quiser.